Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje: pão da vida, água da vida e luz do mundo. Esta é a sexta lição do trimestre que estamos estudando sobre João, o Evangelho do Filho de Deus. E o texto para leitura em estudo, João capítulo 6, verso 22 ao 40. E os tópicos que vamos abordar são eles: primeiro, o pão da vida; segundo, a água da vida; e terceiro, a luz do mundo. Os objetivos desse comentário são os seguintes: primeiro, trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Segundo, saber que só Jesus pode saciar nossa sede interior. E terceiro, acreditar que Jesus é a luz àqueles que estão em trevas. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 6 e 7 do Evangelho de João, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz que o povo queria a comida, mas não a verdade. E no final, quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com ele. Jesus perdeu a multidão com um único sermão. Primeiro tópico, o pão da vida. João capítulo 6, verso 22 ao 41. Primeiro subtópico, comida e verdade. Verso 27 desse capítulo 6. Aqui Jesus fala aos judeus para que eles trabalhassem não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. É interessante que quando a multidão que se alimentou dos pães e dos peixes, naquela multiplicação que Jesus fizera lá na outra margem do lago, alimentando mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças, Jesus agora está voltando para Cafarnaum. Essas pessoas chegam em Cafarnaum e Jesus já está lá. E eles olham para a margem do lago, não vê nenhum barquinho, e eles vêm fazendo uma pergunta para Jesus, mas uma pergunta meio cheio de curiosidades. Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E na verdade, esta pergunta aparentemente parece um pouco meio aveludada. Mestre, quando tu chegou aqui? Jesus entende certamente que o que eles estão preocupados não é porque o mestre chegou ali e nós vamos ouvir novamente a sua palavra, mas exatamente por causa daquele milagre que ele fizera lá na outra margem do lago. Por isso, em vez de Jesus responder a pergunta feita, Jesus lança uma acusação aos interlocutores, dizendo: em verdade vos digo que vocês me procuram, não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram. À luz desse texto, depois da acusação solene, Jesus dá uma ordem expressa. E aí o texto que nós lemos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus está fazendo essa declaração que a verdadeira alimentação que subsiste está falando dele próprio, do próprio Jesus. Então, Jesus quer direcionar a atenção dos judeus que estavam interessados apenas nas coisas terrenas, às realidades espirituais. Eles estão ali perguntando quando tu chegou, mas porque estão interessados. Quem sabe ele vai fazer um outro milagre daquele aqui, nós estamos aqui por perto. A segunda pergunta dos judeus vem com um pedido de esclarecimento, quando Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste. Que faremos para realizar a obra de Deus? Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalharem pela comida que não perece, eles querem saber como é que se
faz esse trabalho? Como é que nós vamos fazer isso? Jesus responde de forma surpreendente: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esse é o trabalho. Esta é a obra que vocês precisam fazer e que vocês não estão crendo. Vocês estão olhando, querendo sinais e não creem. A salvação não é algo que fazemos para Deus, mas algo que Deus faz para nós. Esta é a conclusão desse primeiro subtópico, conforme o escritor traz para todos nós. Segundo subtópico, o discurso do pão. João capítulo 6, verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Isso está relacionado com a terceira pergunta feita pelos judeus no texto. Aliás, é uma pergunta dupla. Eles estão perguntando: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? E quais são os teus feitos? Está no verso de número 30. É interessante observar à luz do texto que Jesus havia elevado a mentalidade de seus ouvintes e assim chegaram ao mesmo nível daquele pai de família que o seu filho está moribundo e ele vem até Jesus pedindo que Jesus vá na sua casa para curar, vai na minha casa curar o meu filho. Lembra que Jesus disse para ele: se vocês não verem sinais, vocês não creem. Jesus arranca aquela fé superficial que tinha naquele homem e implanta uma fé crendo na sua palavra quando ele diz: vai porque o teu filho vai ficar curado. Queridos, os judeus, eles mantiveram-se assim todos os momentos que Jesus esteve entre eles. Até mesmo quando Jesus estava na cruz, nos últimos momentos, ele estava sendo crucificado e eles ainda estão dizendo: desce da cruz, e aí nós vamos crer em você. Faz esse sinal aí. Desce, você está sendo crucificado, desce que nós cremos. Meus irmãos, à luz desse texto, nós observamos o seguinte: tudo isso para mostrar que aqueles que vivem exclusivamente de sinais miraculosos podem ser extremamente superficiais em sua vida espiritual. Esses rabinos, esses religiosos, eles estavam sempre atrás de um sinal miraculoso, porém, a sua vida espiritual era completamente vazia, completamente superficial. Com essa argumentação deles dizendo: nossos pais comeram o maná lá no deserto. Queridos, eles conhecem o texto. Eles estão até citando o que está registrado em Êxodo capítulo 16, verso 4. E no verso de número 31 desse mesmo capítulo, o texto diz que o maná era doce como mel ao paladar dessas pessoas. E Jesus remove toda a agência humana no caso do milagre do maná, quando diz o seguinte: não foi Moisés quem deu a eles o pão do céu, pois o verdadeiro pão do céu só lhe é concedido pelo Pai. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro. E aí nós observamos à luz do texto que aquele que desce do céu, esse dá vida ao mundo. É o que Jesus quer mostrar para eles. Conforme D.A. Carso diz, certamente que o maná do céu era comparativamente imperfeito. Segundo os historiadores, ele estragava. O tempo de vida útil dele era muito pequeno. Dentro da determinação de Deus, era pegar naquele dia somente para aquele dia, no dia seguinte já não prestava mais. À luz do texto, nós vamos perceber que uma de suas principais funções era servir como tipo do verdadeiro pão. Era isso que servia. Deus está mandando ali, mas mostrando: é um tipo do verdadeiro pão que vai vir para matar a fome espiritual de todos vocês, para suprir toda essa necessidade. Depois de interpelarem Jesus 3 vezes, agora os judeus fazem um pedido desprovido de entendimento: Senhor, dá-nos desse pão.
Essa mesma pergunta foi feita por aquela mulher samaritana, lembra lá no capítulo 4, verso 15 de João, quando ela diz assim: Senhor, dá-me desta água para que eu também não venha mais aqui tirar água. Pois isso, quando nós observamos a luz da palavra de Deus, eles também estão desta forma agora. Ah, Senhor, então dá-nos deste pão. E aí, Jesus então faz a aberta declaração. Eu acho interessante que João começa o seu livro dizendo que o objetivo é mostrar quem é o verbo. Pois é, aqui ele vai dizer assim: eu sou o pão. Se vocês querem esse pão, eu sou o pão da vida. E emenda com uma solene promessa: o que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui ele é contundente na sua palavra, dizer: pois eu sou esse pão. Se vocês querem viver eternamente, sou eu, o pão vivo enviado do Pai. Terceiro subtópico, reação ao discurso de Jesus. João capítulo 6, verso 41. Murmuração por causa do sermão. Quando Jesus terminou esse longo discurso na sinagoga, falando sobre o pão do céu, repreendendo aquelas pessoas e dizendo que o verdadeiro pão do céu não foi Moisés que deu, o verdadeiro pão do céu é Deus que deu, e agora está enviando o seu filho como o pão legítimo, porque aquele lá atrás era simplesmente uma sombra. Pois isso, a reação do auditório foi negativa. No verso 60 ao 66 do capítulo 6, muitos dos discípulos julgaram o discurso de Jesus duro demais. Eles queriam uma coisa mais açucarada, mais adocicada. Essa reação negativa, manifestada principalmente em dois aspectos. Primeiro, é de uma decepção. Eles ficaram decepcionados, porque jamais eles esperavam que Jesus fosse repreendê-los assim, desta forma, dizer que ele é o pão do céu. Se vocês quiserem viver, vocês precisam alimentar-se de mim, da minha palavra. Se vocês quiserem alimentar-se de Deus, precisam ouvir o que eu estou falando para vocês. Então essa decepção, em vez dos ouvintes correrem apressadamente para Jesus, eles endureceram a cerviz, endureceram o coração, murmuraram, escandalizaram-se. Mas sabe de uma coisa? Jesus não pregou para agradar os seus ouvintes. Jesus pregou para levá-los ao arrependimento. Esta era a mensagem de Jesus. O segundo aspecto desse discurso é o abandono. O texto, verso 66 desse capítulo 6, diz que esse pesado discurso de Jesus não produzia um estupendo resultado numérico. Ao contrário, provocou uma debanda geral. Seu propósito era ser fiel e não popular. Eis aqui o mistério. Eis aqui o segredo. O Senhor Jesus não está preocupado de ser popular diante das pessoas. Ele está preocupado de ser fiel aos ensinamentos da palavra de Deus, a honrar a Deus e cumprir com os seus ensinamentos. Segundo tópico, a água da vida. João capítulo 7, verso 10 ao 47. Primeiro subtópico, antes da festa. João capítulo 7, verso 10. Na véspera da festa dos tabernáculos, Jesus ainda andava pela Galileia, uma vez que não desejava subir à Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus estava com medo de morrer? Não, ele sabia, como Deus, ele sabia a hora exata que ele ia se entregar. Jesus tinha plena consciência de que os judeus não poderiam matá-los antes da hora. Entretanto, o escritor diz que ele não queria expor-se desnecessariamente. Alguns fatos nos chamam a atenção nesse período. Em primeiro lugar, a exatidão da agenda de Jesus. Lá no capítulo 7, do verso 6 ao verso 10, está relatado até a conversa de Jesus com seus irmãos, sabendo de que a sua hora ainda não tinha chegado e ele estava dando um tempo. Jesus, ele tinha plena consciência do seu tempo e da sua hora. Estava totalmente sintonizado com o plano do Pai. Não atendeu a sugestão de seus irmãos quando estavam convidando: vamos para a festa, vamos para Jerusalém, vamos para a Judéia. Ele disse: não.
eu vou ficar um pouco mais por aqui. Agora, escuta uma coisa, meus irmãos. Em segundo lugar, a procura por Jesus é notória. No capítulo 7, do verso 11 ao 13, e não era apenas os seus irmãos, mas os judeus também todos estavam procurando em Jerusalém. Eles procuravam por Jesus porque ele agora era uma figura nacional, ele é o centro das atenções. De quem, pastor? De todas as pessoas, mas principalmente dos rabinos, dos líderes religiosos, porque para eles Jesus era uma ameaça. Esse Jesus que está surgindo aí e agregando muitos valores, muitas pessoas estão seguindo ele, então nós precisamos tirar ele de cena. Ele é agora uma figura nacional e que chama a atenção das pessoas. É bem verdade que as opiniões divergem. Uns o julgavam um homem bom, outros o reputavam como um homem enganador do povo. Mas como Jesus alcançara ou conquistara a simpatia de muitos, ninguém ousava falar dele abertamente. Aqueles mesmo que estavam lá com dor de cotovelo, que estavam temendo, Jesus está se levantando, ele está indo longe demais, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar ele do nosso caminho, mas não podiam falar abertamente por causa dessa conquista que Jesus, essa simpatia diante das pessoas. Mas tudo isso tinha um propósito. A hora de Deus ainda não tinha chegado. A hora de Deus ia chegar. E quando a hora chegasse, então o sacrifício seria feito, porque seria o sacrifício perfeito por mim e por você. Segundo subtópico, durante a festa, João capítulo 7, verso 14. Quando a festa já estava em andamento, mesmo chegando em Jerusalém secretamente, como está no verso 10 do capítulo 7, Jesus vai ao templo e começa a ensinar publicamente. E entre os judeus, no capítulo 7, verso de número 14 e 15, eles estão conversando, dizendo como que ele adquiriu tanta sabedoria. O escritor Mateus, no capítulo 7, no verso também 28 e 29, diz que ele ensina diferente dos escribas. Ele ensina como quem tem autoridade. E as principais diferenças entre Jesus e os líderes religiosos da época, irmãos, é porque Jesus falava de coisas de grave importância. Eles falavam sobre ritos. Jesus, ele praticava o que ensinava. Jesus ensinava com clareza e energias notáveis entre as pessoas. Jesus confirma seus ensinamentos com os milagres que ele faz. Jesus ensinava como quem tem a acrescentar a lei de Moisés. Já esses líderes, eles faziam outras citações por lhe faltar autoridades. Então, vai fazendo citações para poder fazer os seus discursos diante das pessoas. Jesus, ele sempre falou para aumentar a glória do Pai. Em terceiro lugar, o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus, está no verso 25 ao verso 29. Em quarto lugar, Jesus desperta a fúria dos judeus. Eles se juntam agora aos principais sacerdotes para mandar prender Jesus. Embora que eles não conseguem ainda, porque não chegou a hora. A hora de Jesus vai chegar, mas aqui ainda não vão conseguir fazer nada. Em quinto lugar, meus irmãos, o ensino de Jesus mostra que a oportunidade para recebê-los pode ser perdida. Como assim, pastor? Ele está dizendo, eu estou entre vocês, vocês têm a oportunidade de me conhecer, vocês têm a oportunidade de desfrutar da presença do Pai através de mim, mas vocês podem perder se vocês não aproveitarem. Jesus permaneceria mais um pouco de tempo entre eles e então regressaria ao Pai, onde eles não mais poderiam encontrá-lo. Por isso, diz o autor, ele estava presente com toda a oportunidade para que todos os judeus o conhecessem e o recebessem, mas que eles poderiam perder, como perderam a oportunidade de não reconhecer que Jesus é o enviado de Deus. Terceiro subtópico, o último dia da festa. João capítulo 7, verso 37. Em todos os 7 dias da festa, um sacerdote enchia uma jarra de água
uma jarra de ouro, ele enchia lá na água no tanque de Siloé, acompanhado de uma solene procissão, e eles voltavam ao templo em meio ao toque de trombetas e gritos de alegria da multidão, e derramava a água sobre o altar. Mas essa cerimônia não só recomendava ou recordava as bênçãos de Deus lá no deserto, quando daquela rocha jorrou água para saciar a sede do povo quando estava no deserto, mas também apontava que um dia o Messias haveria de vir, e quando o Messias viesse, então traria alegria para toda a nação de Israel. Trazendo a memória do que aconteceu, mas também falando de um momento profético. Ele vai chegar, e no dia que ele chegar vai trazer alegria para nós, porque ele é a fonte de água da vida para todos nós. Agora escuta, irmãos, no 7º dia, o último dia, o auge da festa, o sacerdote, acompanhado pela multidão ao som de trombeta, fazia procissão do tanque de Siloé ao templo 7 vezes. E 7 vezes eles rodeavam o altar, derramando daquela água e cantando, exaltando ao Senhor. Alguém chega a dizer que os hinos que eles estavam cantando ali era do Salmo 113 ao Salmo 118, que faz menção ao Messias. E eles cantavam ali. Outros dizem que esse dia era denominado como o dia grande Hosana, ou seja, todos clamavam Hosana porque achavam que um dia ele vai vir, o Messias vai vir. E é nesta hora, meus irmãos, que eles estão fazendo isso, esse ritual todo ali diante do altar. 7 voltas, vai lá, pega uma jarra de água, volta, derrama no altar, dá uma volta cantando, gritando e glorificando a Deus. Jesus se levanta, ele coloca-se no meio e brada, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É como que Jesus diz para eles: vocês estão cantando, estão lembrando de que foi lá na rocha, foi Deus que deu essa água para vocês, e que o Messias vai chegar, e quando ele chegar vai trazer água para saciar a sede de vocês. Eu sou a fonte da água da vida. Quem tem sede desse momento, pode vir a mim e beba, porque do seu interior vão fluir rios de água viva. Ainda hoje, esta mensagem, esta palavra é anunciada para mim, para você, para todos nós. Se temos sede espiritual, se temos sede de Deus, Jesus é a fonte da vida. É a tese do escritor João. Não dizer o que Jesus faz, mas quem ele é. Aqui, agora ele declara: eu sou a fonte da água da vida. Terceiro tópico, a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12 ao 21. Jesus ainda estava ensinando no templo quando fora interrompido pelos escribas e fariseus, quando traziam uma mulher que fora apanhada no flagrante ato de adultério. E o texto diz que após Jesus frustrar os desígnios daqueles acusadores, ele despediu a mulher, recomendando que ela não pecasse mais, e ele volta a ensinar o povo no templo. Primeiro subtópico, a luz é uma pessoa. João capítulo 8, verso 12. Jesus já havia se apresentado como o pão da vida para o faminto. Também ele já tinha se apresentado como água viva para o sedento. Agora ele faz mais uma declaração solene: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. D.A. Carson diz que a metáfora da luz está impregnada de alusões do Antigo Testamento. Como assim, pastor? A glória da própria presença de Deus na nuvem conduzia o povo para a terra prometida. Quando Israel sai do Egito, Êxodo capítulo 13, verso 21 e verso 22. A presença do Senhor vai numa forma de uma coluna de nuvem para não deixar que o calor
dificultasse a caminhada do povo, mas também com uma coluna de fogo para iluminar o seu caminho durante a noite, para que eles pudessem seguir o seu percurso. Já no capítulo 14, verso 19, verso 25, quando os inimigos querem chegar, se aproximar e dificultar a essa libertação desse povo, essa própria coluna de nuvem que seguia na frente, ela sai de lá da frente e vai para trás do povo. E segundo o texto diz que aquela coluna de fogo durante a noite era claridade para o povo continuar andando, mas a nuvem era escuridão para quem estava aqui atrás, que não podia alcançar esse povo. Segundo D.A. Cássio diz que isso aqui era a presença de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus guiando o seu povo. O escritor ainda diz que os israelitas, eles foram treinados para cantar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E eles cantavam com muita ênfase o que está no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Eles são treinados para isso, mas eles não reconhecem quem é Jesus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. A luz de Deus é irradiada nas outras nações, conforme está registrado em Ezequiel capítulo 1, verso 4. Por isso, aqui nós podemos observar mais uma tese do João. Eu sou a luz do mundo. Essa luz que esse povo cantava, o Senhor é a minha luz. Agora ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu e você somos um privilegiado, porque temos Jesus como a nossa luz. E se porventura você que me acompanha agora ainda não encontrou essa verdadeira luz que ilumina o seu caminho, esta é a sua oportunidade. Jesus está se revelando para você. É a luz que quer guiar os seus passos, independentemente de quão trevas seja o seu caminho. Segundo subtópico, a luz é uma promessa. João capítulo 8, verso 12, parte B. Jesus é categórico em afirmar que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. A luz do comentário diz que a vida com Jesus é uma jornada na luz da verdade, na luz da santidade e na luz da mais completa felicidade. William Barclay diz que a palavra grega akolutein, traduzida aqui por seguir, tem 5 significados. Quando Jesus diz que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele faz uma comparação de um soldado que segue o capitão, de um escravo que segue o seu senhor, de alguém que recebe o conselho de um sábio conselheiro e segue os seus conselhos, ou de alguém que obedece às leis do seu país, do seu estado, e não desobedece essas leis, também está amparado, está seguro. E por último, alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. Observa o que o mestre está ensinando, os seus argumentos e segue, pode ter certeza que também está seguro. O escritor diz que a pessoa que tem um guia seguro e um mapa correto, ele chegará sem dúvida ao seu destino, são e salvo. E com essa frase do escritor nós podemos entender, ele concluindo esse ponto dizendo o seguinte: Jesus é esse guia. Jesus é para mim, é para você, como esse capitão que guia o soldado. Jesus é para nós como esse senhor que guia esse escravo, é como esse mestre que ilumina aqueles que seguem os seus conselhos. Jesus Cristo é esse guia. Ele é o único que possui o mapa da vida. E todos aqueles que o seguirem, podem ter certeza, estarão seguros. À luz da palavra, Jesus deixou muito claro: quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Terceiro e último subtópico do nosso comentário, a importância de Jesus. João capítulo 8, verso 21. O texto diz assim: de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurais, mas perecereis nos vossos pecados.
para onde eu vou, vós não podeis ir. Sem Jesus, o ser humano perece em seus pecados. Jesus sabia que em breve morreria numa cruz, mas que após ser sepultado, ele ressuscitaria dentre os mortos e voltaria para o Pai. Mas os judeus, obstinados em seus pecados, pereceriam inevitavelmente. Não tinha jeito. Rejeitaram a graça. Quando se rejeita a graça, quando se rejeita a única forma ou o único meio de salvação, não tem mais como alcançar a salvação. Rejeitou a única oportunidade. Foi o que aqueles judeus fizeram. Rejeitaram, pois fechariam a porta da graça, recusando o enviado de Deus. Jesus é o enviado de Deus, conforme está registrado em João capítulo 8, verso 35. Os judeus perguntaram a Jesus: quem és tu? Né, irmãos? Essa é a pergunta dos judeus. E Jesus responde mostrando o que já lhe dissera outras vezes. E o que Jesus disse? Ele reafirma que o testemunho que dá de si mesmo é o mesmo testemunho daquele que o enviou. Quem foi? De Deus. Ele está dizendo: o testemunho que eu dou para vocês é o mesmo testemunho daquele que me enviou. Mas os judeus não conseguem compreender que Jesus está falando sobre o Pai. Jesus esclarece então que quando for levantado, ou seja, quando eu for crucificado por vocês mesmos, pelos próprios judeus, então entenderão que ele de fato é o eu sou, o enviado de Deus, o enviado do Pai. Nós terminamos o comentário de hoje com a aplicação pessoal, o escritor dizendo o seguinte: somente em Jesus o ser humano tem sua sede e fome saciada, e igualmente, apenas nele o homem em trevas encontra a verdadeira luz. Querido companheiro, querido colega, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário de hoje, com todas as teses de João, mostrando para nós aqui nesse comentário, Jesus, ele sendo o pão vivo do céu, ele sendo a água que sacia a sede do mais faminto ou do mais sedento pecador, e ele é a luz que ilumina o caminho de todos aqueles que precisam chegar diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Se assim ele nos conceder, estaremos de volta no próximo comentário como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.